Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Sempre uma honra, uma alegria retornar a esta casa e saber que Deus continua presente no meio de vós. Que a igreja possa estender mesmo os seus braços e alcançar outros povos, outras pessoas que necessitam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Quero convidá-lo para uma leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 19. Livro de Gênesis, capítulo 19. Guarde essa referência bíblica, que dentro de mais alguns minutos nós estaremos fazendo assim a leitura dela. Olhe para mim. Quero, nessa minha introdução, falar a respeito de uma cidade pecaminosa chamada Sodoma. De Sodoma vem a palavra sodomia, e entre muitas das definições que se tem a respeito dessa palavra, a meu ver, a melhor que tem é a desordem. Sodomia é um espaço em desordem. Sodomia é um conceito a respeito da desordem. Sodoma, para vocês terem uma ideia, a meu ver, a mãe do relativismo moral. Falamos tanto nos dias de hoje sobre relativismo, né? Relativismo moral. Pastor Eduardo lembrou muito bem hoje aqui. Então estamos aí aproximadamente há 5.000 anos longe de Sodoma, mas parece que Sodoma é mais atual do que o que a gente pensa. Para vocês terem uma ideia, a única lei que imperava e regia os sodomitas, ou seja, os habitantes de Sodoma, que vivia em desordem com suas vidas, significava aproveite o máximo possível. Sodomizar para eles era aproveitar o máximo possível da vida. A filosofia regente era essa daqui, ó. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você aceite tudo o que eu quero. É aqui um hedonismo, a busca incessante pelo prazer, independente se isso é ético, se isso é certo ou não. A cidade de Sodoma vivia este clima de sodomismo, de desordem espiritual, social, era um caos na cidade de Sodoma. Porém, toda essa sodomia chegou diante de Deus. Eu acho lindo esse momento aqui agora, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, amém? Mas também está sobre os injustos. Nada, absolutamente nada passa desapercebido pelos olhos de Deus. E Deus sentiu o cheiro do pecado de Sodoma. O Senhor viu os pecados dos sodomitas. E o que foi que Ele fez? Ele pesou a sua mão sobre Sodoma. Sodoma teve a infelicidade de conhecer o lado esquerdo de Deus. Sodoma teve a oportunidade de sentir na pele a ira do Todo-Poderoso. Vamos abrir um parênteses aqui. É preciso conhecer o Deus a quem nós servimos. A Bíblia nos fala que Deus é amor, mas a mesma Bíblia nos fala que Ele é um fogo consumidor. Fecha parênteses. Para eu ter o equilíbrio na minha vida, é necessário que eu conheça o meu Deus. Eu preciso saber com quem eu estou me relacionando. Deus não é um pensamento positivo, não é positivismo.
Deus é um ser pessoal, com atributos próprios, de vontade própria, de sentimento próprio. Então é Ele quem nos rege, não nós que regemos Ele. Amém, igreja? Sodoma desconhecia esse Deus Todo-Poderoso. O que foi que aconteceu em Sodoma? Choveu enxofre e fogo sobre Sodoma. As construções foram completamente destruídas pelo poder de Deus. As plantações foram dizimadas. Os animais morreram carbonizados nos campos. E não somente a flora, não somente os animais, mas também as pessoas morreram quando Deus derramou o fogo do céu. As crianças morreram, os anciãos morreram, acabaram as famílias, os vizinhos que eram amigos de Sodoma, como por exemplo Gomorra, também sentiram o peso da mão de Deus. Deus varreu Sodoma da face da terra. Na terra de Sodoma, depois que Deus derramou seu fogo, nada mais cresce, nada mais se produz, não há nada mais de bom quando Deus estende a sua mão de ira sobre um lugar, sobre uma ocasião, sobre uma pessoa e sobre uma circunstância. Quando a ira de Deus varre uma determinada situação, nada mais é produzido a partir de então. Contextualizando essas definições e esses pensamentos, o Brasil está vivendo uma sodomização. Há uma desordem no nosso país como nunca houve na história. Há uma desordem na família. Os pais não sabem mais como criar seus filhos. Há uma desordem na política. Política é bom, mas politicagem é do cão. Amém? Não pertence ao reino de Deus a politicagem. São pessoas corruptas e, pior de tudo, são corruptores também. Todos que chegam perto deles acabam pecando como eles estão pecando. Olha, aqui no Brasil a amizade está problemática, os relacionamentos pessoais estão problemáticos e a vida sexual também está em desordem em todo o país. Não seria força de expressão dizer nesse momento que o Brasil hoje é um candidato forte para representar Sodoma neste milênio. Ele não tem mais respeito para com Deus e não há respeito para com o próximo. As pessoas não valem absolutamente nada por essa sodomização que toma conta de cada momento da vida das pessoas. E você deve estar perguntando, pastor Wilson, e o que eu tenho a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Olha, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Vou repetir, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então, se nós não somos do mundo, mas estamos nele, é preciso vigilância. É preciso policiamento de atos, atitudes, pensamentos, acordos, sentimentos, desejos, precisam passar por um policiamento próprio nosso, para nós mesmos, para nós não cometermos os mesmos erros da nação. É difícil falar isso para a igreja, mas essa é a realidade. A única coisa que nos faz ainda estar na presença de Deus é o fato que nós estamos aborrecendo o pecado. Mas se nós comungarmos com o pecado, estaremos cometendo o mesmo erro da nação brasileira. Em relação ao pecado, precisamos estar atentos para não cometermos erros irreparáveis. Erros que vão nos levar à morte espiritual e muitas vezes até à morte física. Por quê, pastor Wilson?
Porque quem convive amistosamente com o pecado não tem como provar dele só um pouquinho. O pecado é como betume. O pecado é como uma cola. Se você chegar perto dele e tirar uma lasquinha, você se contamina todo. O pecado é algo que nós não podemos nos aproximar dele, porque ele, quando nós o tocamos, quando nós o desejamos, e a Bíblia chama isso de iniquidade, que é a convivência pacífica com o pecado, entendeu? Iniquidade é a convivência pacífica, amistosa com o pecado. Nós não temos como saborear dele apenas um minuto. Nós não temos como compartilhar de sua companhia apenas um final de semana. Se nós tocamos no pecado e saboreamos o pecado, é certo que o pecado vai tomar a nossa vida. Qualquer contato representará uma dependência dele, ou seja, o nosso corpo, a nossa mente vai desejar o pecado. Sabe por quê? Pecado é bom. Não existe pecado ruim. Pecado tem sabor. Pecado é gostoso. O diabo é muito inteligente quando ele quer nos pegar. Ele não nos oferece algo que nós vamos detestar. Não, ele oferece algo que a minha alma deseja. Há dentro de mim um desejo muito grande em pecar, porque pecar faz bem ao homem. Olha o que a Bíblia fala: em pecado me concebeu minha mãe. Trazemos dentro de nós essa herança adâmica do mal, e por isso nós nos identificamos com muita facilidade com o mal. Haja vista que para nos libertar do mal, o Filho de Deus teve que morrer. É muito empreendimento se a coisa fosse fútil, se pecado fosse uma coisa passageira. Não, Deus sabe a força que tem o pecado nos filhos de Adão. E a única coisa que poderia separar ou salvar o pecador era a morte do filho dele na cruz do Calvário. Portanto, não é o tamanho, uma questão legal aqui teológica. Não é o tamanho da transgressão que constitui o pecado, mas a mínima desobediência. Vou repetir, isso é uma declaração teológica fortíssima. Não é o tamanho da transgressão que constitui o pecado, mas a mínima desobediência. O pecado não entra na nossa vida com coisas grandiosas, ele entra em nossa vida com coisas pequenas, devagar, paulatinamente, ele vai crescendo dentro de nós. Ou seja, quando nós erramos nas coisas mínimas, é certo que vamos atingir as coisas máximas. Compreendeu, igreja, o perigo nosso? Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. E mais do que isso, há um impostor que vive dentro de nós com fome e sede para sair da presença de Deus e pronto para mergulhar em tudo que pertence ao mal. Há uma luta espiritual dentro de nós. Esse impostor, ele reside dentro de nós. Vamos abrir um parêntese. Ele só vai desaparecer da nossa vida quando nós ouvirmos a trombeta de Deus nos chamando e nós sairmos desse mundo. Amém, igreja?
Olha, o impostor, ele vive dentro de nós e de tempo em tempo ele conversa conosco, de tempo em tempo ele reage, ele se sobressai dentro de nós. E se não é uma pessoa que teve uma experiência genuína com Jesus, ele convive pacificamente com esse impostor. A Bíblia não dá nome a ele de impostor. Quem dá nome a ele é a psicologia. A Bíblia chama ele de charque. Charque ou charque. Existem duas palavras para corpo ou carne no Novo Testamento. A primeira delas é a soma, o somar. Vem a palavra psicossomáticos. Coisas psicológicas que têm um reflexo no corpo. Esse corpo seu aí é soma. Ele é único. Deus o fez único, as digitais do seu corpo, elas são únicas, ninguém parece com você. Os teus cabelos, os teus olhos foram idealizados por Deus. Esse soma que está aí, foi o Criador que idealizou. Guarde ele, proteja ele, limpe ele, trate ele bem, porque o corpo foi Deus quem fez. Mas o impostor que habita dentro de nós, é a carne, a Bíblia chama ele de charque ou charque. E para isso eu quero convidar o pastor Marcelo para ler para nós dois textos interessantíssimos sobre essa natureza pecaminosa que vive tentando se sobressair dentro de cada cristão. A primeira referência está no livro aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. Vou repetir. Aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. Pastor Marcelo, por favor. Amém. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois Desculpa, pastor Marcelo, não há bem na charque. Não alimente a charque, não queira viver com a charque, porque não há bem na charque. Continua, pastor Marcelo. Não há bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha a palavra habitar, tabernacular no grego, né? Tabernacular, pegar a tenda, ou seja, a charque pegou a sua tenda e morou dentro dos homens. Continua, pastor Marcelo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Agora Gálatas capítulo 5, versículo 17. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E quero chamar a atenção de vocês que tanto a carta aos Romanos como a carta aos Gálatas foi escrita para crente. A instrução de Paulo é para crente, ou seja, ele não está conversando com as pessoas do mundo, mas para os nascidos de novo. Leia, pastor Marcelo. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Amém. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Ele usou a palavra militar, uma expressão militar. Um milita contra o outro. A carne está em guerra contra o espírito. Mas o versículo 23 do livro aos Romanos, capítulo 7, quando Paulo usa a palavra guerrear, ou lutar, ele está se referindo à guerra de trincheira.
Trincheiras são aqueles buracos que se faz no chão para se proteger das balas do inimigo. As pessoas estão no fronte, na primeira empreitada de chegada até o inimigo. Paulo está dizendo o seguinte, que de um lado, numa trincheira, está o nosso espírito, que foi alcançado por Cristo Jesus. E na outra trincheira, tem o diabo, tem a carne, tentando matar as coisas de Deus que existem de nós. Então, o seu coração é um campo de batalha. O seu coração é onde as maiores batalhas estão sendo travadas. E a pergunta que me vem ao meu coração agora é o seguinte: quem está ganhando a batalha onde você está colocando a sua atenção? Quem é que está vencendo dentro de você? Quem está recebendo apoio seu? Quem você está nutrindo? Essas perguntas precisam ser respondidas, porque elas vão dizer quem você é, se você é espiritual ou se você é carnal. Se nós não conseguirmos responder essa pergunta devidamente, nós não sabemos de que lado nós estamos, ou do lado de Deus, ou do lado das trevas. Então é possível que convivemos dentro da comunidade de Cristo, dentro de uma igreja, mas nós não somos de Cristo, nós não somos da igreja, nós não somos do céu, nós não somos da eternidade, nós somos para baixo, somos do subterrâneo, somos do mundo tenebroso, somos da carne, somos do mal, somos do diabo, somos do inferno. É preciso entender essa guerra, porque se eu não compreender essa guerra, eu não tenho como viver nesse mundo. Eu vou perder o norte, o sentido espiritual, porque o mundo está ao meu redor, ao meu derredor. Tudo em minha volta pertence ao mundo. Somente o meu coração foi encontrado por Jesus Cristo. Sim ou não? A história de Ló, que nós vamos ler agora em Gênesis 19, é o exemplo de um crente que foi contaminado por uma cidade pecadora. Ele foi um sal insípido. Ló foi um sal insípido. Ló foi uma cidade edificada sobre um monte, mas sem luz própria para brilhar nas trevas. Ló, ele deixou de ser a testemunha do Galileu para ser o comparsa de Sodoma, o comparsa de Roma, o comparsa dos gregos, o comparsa dos pecadores. Meu tema nessa noite é: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Que foi isso que o anjo disse para Ló quando tirou ele de Sodoma. Leitura a partir do versículo 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete, assaram os pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Trazei-os fora a nós, para que abusemos deles.
Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, veja só a palavra irmão, tá? Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, e eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam afora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, e fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando de minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou na cidade de Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então, forte esse texto,
chocante esse texto, né? Mas vamos vomitar um pouco mais. Tem mais vômito pela frente. Voltemos ao texto. Então, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Ô cachaça que ele tomou, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que cachaçada. Voltemos lá. Nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até o dia de hoje. Queridos, eu fico pensando por que Deus permitiu a escrituração dessas histórias. Eu, francamente, falando para vocês, eu não permitiria. Mas a Bíblia, ela não esconde os feitos dos homens. A Bíblia é um relato transparente daquilo que os homens fizeram. Então, se Deus permitiu que esse texto fosse escrito e se contivesse e permanecesse íntegro até os dias de hoje, é porque nesse texto há informações importantíssimas para nós, habitantes do ano de 2017. E a primeira informação que esse texto dá para nós é o que está no versículo 1. Leia lá. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. O costume era que os anciãos, os homens cabeça das grandes cidades, eles julgavam não em um fórum convencional de paredes fechadas, mas eles ficavam à portas da cidade, julgando quem saía, quem entrava, as intrigas que eles tinham um com o outro. Eram esses homens quem julgavam as grandes cidades no mundo antigo. E Ló, ele foi reconhecido pela cidade de Sodoma. Vocês podem imaginar que loucura, um homem com conceito monoteísta, um homem com conceito de culto ao Deus Santo, 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 ele agora tem cadeira cativa no juizado de Sodoma. Ele é homem próspero, ele é homem bem visto. Por onde Ló passava, as pessoas diziam: ele é um dos juízes à porta de Sodoma. Dê a ele tudo o que ele quer. Se ele desejar alguma coisa, deixe que leve, porque ele é importante para nós dentro de Sodoma. Olha, o diabo disse a Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo só dá coisas boas para nós. O inimigo não vem com coisas que nós não queremos. O diabo primeiro ele nos abraça, para depois nos despedaçar. O inimigo primeiro ele vem para nos dar crédito, para depois nos aborrecer. O Evangelho de Cristo
tem um caminho totalmente contrário. Enquanto que o diabo nos leva ao sucesso, e vocês sabem muito bem que o sucesso nós chamamos o quê? Síndrome de Lúcifer. O ser humano gosta de ser o cara. Ele gosta de ser o número um, ele deseja ter seu próprio trono. O ser humano quer ter anjos ao seu dispor. E o inimigo, sabendo disso, o que ele diz? Você tem um potencial, você é inteligente. Olha, eu já vi gente inteligente, mas como você, eu nunca tinha visto. Olha, o inimigo, ele nos eleva ao pódio, ele enche a nossa bola de glória. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos conduz ao anonimato. O Evangelho de Jesus disse: não cresça, se esconda. Por quê, pastor Wilson? Porque o poder corrompe. O poder corrompe. Ló, ele é monoteísta, mas ele não disse não para ser um dos juízes de Sodoma. Querido, escapa-te por tua vida, não aceites favores do mundo. Não tenha amizade com o mundo. Inclusive é bíblico, aquele que se amiga com o mundo se constitui inimigo de Deus. A posição de Deus é clara, crente dele não tem amizade com o mundo. Falei. Crente em Cristo Jesus não tem amizade, afinidade, irmandade, comunhão com o mundo, porque Deus detesta o mundo e suas concupiscências. A iniquidade não tem participação nos planos de Deus para a salvação. O mal não comunga com Deus, não tem ressonância no coração do ser divino. Então, por que será que Ló aceitou viver pacificamente numa cidade que era corrompida pelo pecado, impregnada de pecado? Ló percebia que eles não eram fiéis nos contratos. Ló percebia que a marginalidade corria solta nas ruas de Sodoma. Que a promiscuidade, a prostituição era algo que o povo desejava dentro de Sodoma. E como é que ele ficou? Calado. Eles lá e eu cá, entendeu? Não é eu que estou fazendo, são eles que estão fazendo, mas tudo bem, olha para mim. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Quando você chegar no lugar, as trevas precisam correr. A minha vida, o meu pensamento, os meus conceitos precisam incomodar o mundo. Eu não posso ter cadeira cativa na Câmara dos Deputados, porque o meu conceito sobre sociedade é diferente deles. Eu não posso ser reconhecido como o melhor professor da faculdade, porque os meus conceitos vão de encontro aos conceitos liberais das faculdades. Eu preciso incomodar o mundo. Não posso viver pacificamente ao lado do mundo sem que nada tivesse acontecido. Olhe para mim, escapa-te por tua vida, não aceite favores do mundo. Morra pobre para não ir rico para o inferno. Morra doente para não ir com saúde para o inferno. Morra sozinho para não ir com companhia para o inferno. Esse texto nos dá um outro ensinamento extraordinário. Versículo 8. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Gente, que loucura.
quando eu convivo pacificamente com uma cidade pecadora, eu perco o meu equilíbrio e a minha ética. Olhe para mim, como é que um pai em sã consciência vai entregar as suas 2 filhas para 2 estrangeiros? Como é que um pai que viu as crianças nascerem, trocou as crianças, banhou as crianças, as viu crescer, agora chega um tal de anjo dizendo que vai destruir tudo, e ele diz assim: não, então é o seguinte, eu vou dar minha filha para vocês não tocar neles. Ele perdeu completamente a sua consciência crítica entre o certo e o errado, o bem e o mal. Quando nós vivemos numa sociedade pecadora, nós perdemos completamente o juízo. Como é que um pai entrega as suas 2 filhas para serem abusadas por malfeitores? O pecado tem o poder de tirar de nós o equilíbrio e a vigilância. Não brinque com ele. O pecado sempre nos convida a fazer um pouco mais, a falar um pouco mais, a se expressar um pouco mais e se arriscar um pouco mais. O pecado diz assim, ó, para nós, ó: nossa, você está linda. Capite? Capite? O pecado sempre diz assim para nós, ó: ninguém vai notar. O pecado sempre diz para nós, ó: você tem direito de ser feliz. Capite? O pecado sempre diz para nós: todos fazem, por que você não pode fazer? O pecado sempre diz assim, ó: ninguém está olhando. Escapa-te por tua vida. Não brinque com o pecado. Porque se você e eu vivermos pacificamente ao lado do pecado, nós vamos perder o equilíbrio entre o certo e o errado. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Cada vez que eu mergulho, que eu bebo e eu me alimento do pecado, eu vou perder na minha capacidade criticista ou crítica, seria a melhor palavra, a minha capacidade crítica de discernir o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Sabe que a Bíblia fala sobre o pecado? Olha que a Bíblia diz o seguinte, ó: resistir ao diabo, não é isso? Mas por que ela não manda dizer, fuja do diabo? Não é esquisito? A Bíblia diz assim, ó: resistir ao diabo. Agora, sabe o que ela fala sobre o mal? Ela diz assim, ó: fugir. Dê no pé da aparência do mal. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que o diabo eu tenho que resistir, mas o mal eu tenho que fugir? Não seria o contrário? Não seria o contrário? Não, não é o contrário, porque o diabo é uma pessoa, é um ser inteligente, e eu preciso combater um ser inteligente, porque eu sou inteligente e vivo através de um Deus inteligente. Eu tenho o nome de Jesus para dizer ao diabo: saia daqui, Satanás, arreda-te o pé, está expulso em nome de Jesus. Amém, igreja? O mal tem jeito de pudim. O mal tem sabor de sorvete. O mal transpira como Coca-Cola com gelo e limão. Ninguém resiste ao mal. Eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Eu não vou fazer, eu não vou fazer.
A Bíblia é clara, nós não podemos trocar esses dois valores. Eu não posso fugir do diabo e resistir ao mal. Eu preciso resistir ao inimigo, mas fugir da aparência do mal. E o que seria isso numa linguagem do mundo? Você é uma besta, você não é homem, você não é macho, você não é mulher, você não tem condições, permaneça. Não faça isso. Não queira provar que você é machão, não queira provar que você é dono de sua vida, porque ninguém resiste ao mal. Você se lembra de Davi na varanda da casa dele? Lembra disso aí? Dá até uma náusea em pensar. O dito cujo matou um gigante, matou urso, matou leão. Ele venceu os inimigos de Israel. E um dia passeando, ele viu, não quero nem falar. Eu fico imaginando ele ali no parapeito do seu palácio. Ele falava assim: o Senhor é o meu pastor, misericórdia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que foi que aconteceu com Davi? A palavra está com vocês. Escapa-te por tua vida. Não faça aliança com o mal, porque você não vai suportar o solavanco do mal. É melhor sofrer ao lado de Jesus do que comungar com o mal. Amém, igreja? Há uma outra informação extraordinária no versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo, olha, não é mais Ló, é indivíduo, né? Eles não citam o nome dele mais. Eles estão furiosos contra Ló. Olha, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Então ele foi juiz em Sodoma. E eles estão dizendo: como é que ele agora quer ser juiz sobre nós também? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Qual o ensino que Deus fala conosco nessa noite? É que uma sociedade pecaminosa só retribui com maldade e malignidade. Não existe sair de uma mesma fonte água boa e água salgada. Não tem como tirar luz de um filho do príncipe das trevas. Não tem como tirar coisas boas de alguém que só maquina o mal. Eles estavam dando a Ló exatamente aquilo que eles guardavam no coração. Era maldade. O gosto deles era prejudicar a vida das pessoas, porque eram pessoas pecaminosas na presença de Deus. O diabo sempre está pronto para dar, mas também para tirar. O pecado é a essência do diabo. Portanto, não há misericórdia no coração do príncipe das trevas. Não há misericórdia no coração do príncipe das trevas. O inimigo sempre vem para roubar, matar e destruir. Junto comigo, igreja: roubar, matar e destruir. Lembra do filho pródigo? Tem lembrança da parábola do filho pródigo? Vocês se lembram como ele saiu? Gordo, forte, bonito, não foi? Com dinheiro no bolso. E como ele voltou? Perceba só como ele voltou para a sua casa. Ó, perdido, pobre, sem noção do que estava passando, quase nu, fraco fisicamente, fedendo e desistindo da vida. Assim são todas as pessoas que vivem pacificamente
pacificamente numa cidade pecadora, que vive pacificamente com o pecado. Escapa-te por tua vida, você não suportará o coice do mal. Vou repetir, escapa-te por tua vida, porque você não tem estrutura para suportar o peso da malignidade das trevas. Você não tem estrutura para permanecer em pé depois que o mal te deixa um coice na testa. Eles viveram com Ló, mas não tiveram dúvidas em retribuir maldade por Ló, mesmo Ló ter ajudado eles dentro de Sodoma. Porque o mal só tem coisas ruins para dar, e não tem coisas boas. Versículo 14, tem outra informação extraordinária nesse texto. Diz assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, futuros genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Qual a lição que nós temos aqui? Uma cidade pecadora contamina toda a família. Quando Ló voltou e quis ser o profeta da casa, entendeu? Quando Ló voltou e quis ser o sacerdote do lar, ele não podia mais fazer nada, porque toda a sua família, as suas filhas já estavam casando com homens sodomitas. E a espiritualidade de Ló não interferia na malignidade e carnalidade dos seus futuros genros. O conceito de um Deus único já não tinha ressonância no coração de sua família, porque a sua família já estava impregnada, carregada, maltratada pelo mal. A raiz do pecado é como erva daninha, ela vai longe, profundamente e firmemente enraizada. O pecado é um exemplo fácil de aprender, e as nossas crianças aprendem com muita facilidade. As nossas crianças estão olhando para as nossas atitudes, elas estão ouvindo as nossas palavras. As nossas crianças estão aprendendo muitas vezes a fazer fofoca dentro do lar. Sim ou não? As nossas crianças estão aprendendo a mentir quando você diz: diga que eu não estou. Falei. A família está com holofote sobre você. Os seus descendentes estão olhando para você. E olhe para mim agora. Na família não vale palavras. O que conta na família são atitudes. Eu evangelizo a minha família com atitudes. É isso que vale no seio familiar. Portanto, quando eu tenho uma atitude maligna, carnal e diabólica, é essa evangelização que está chegando no coração dos meus filhos. Quando um pai ou uma mãe não tem discernimento, e fazer emudecer o que não se deve ouvir. Quando um pai não tem discernimento espiritual, ele perde o poder de fazer emudecer o que não se pode ouvir. Quando um pai, uma mãe se contamina com o mundo, ele não tem poder de apagar o que não se deve ver. Quando um pai se envolve com o mundo, ele não tem o poder de desfazer o que não deve ser edificado. Os filhos se tornam senhores sobre eles, são escravos dentro da própria casa, instigado pela família e pelos filhos, porque eles tiveram bons professores. Ló correu nos meninos, correu
amigos e disse a eles: fuja, gente, que vai chover fogo. A terra vai brotar enxofre, vai consumir tudo. E eles olharam para Ló e disseram assim: você está brincando com a minha cara, rapaz. Você ficou aqui todos esses anos, nunca falou disso. Você julgou entre nós aqui e nunca disse para nós que era pecado. Concorda, Eduardo? Isso pode ter acontecido? Ele viveu pacificamente no meio de Sodoma. Qual era a filosofia em Sodoma? Qual era o relativismo que existia em Sodoma? Faça tudo o que você quer, concorda? Sem que você venha impedir o que eu quero fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não venha impedir eu fazer tudo o que eu quero. Portanto, quem sabe Ló cantava hinos. Quem sabe Ló lia pergaminhos. Quem sabe é possível que Ló oferecia sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Porém, a espiritualidade de Ló estava contaminada pelas suas atitudes. Os filhos não criam mais, o genro não creu mais em Ló, os vizinhos não estavam crendo mais em Ló, os amigos já eram contra Ló. Por quê? Porque o testemunho de Ló não interferiu na malignidade da nação, na malignidade da cidade de Sodoma. Forte isso. O que adianta ganhar o mundo todo, não é? E perder a salvação. O que adianta, olhe para mim, dizer-se que é crente, mas você não salga, eu não salgo mais, sou insípido. O que adianta dizer que Jesus é a luz do mundo, mas eu mesmo estou apagado, desconectado com o céu. O que adianta dizer que Jesus liberta, mas eu mesmo sou escravo de um vício, escravo do pecado. Era assim a vida de Ló. Versículo 16 é terrível. Diz assim o versículo 16. Acompanhe a leitura. Ele, porém, demorava-se. Ah, Jesus amado. Vou repetir. Ele, quer dizer, Ló. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. Vocês podem imaginar a cena? O anjo vem, chama Ló. Está vendo aqui, Ló? Vai ser tudo destruído. O Senhor vai derramar a sua ira sobre Sodoma. Ele diz assim: meu Deus, a confirmação profética disso. Isso estava na palavra de Deus. O anjo disse: com certeza, o Senhor aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, Ló, é o seguinte: vamos embora, porque enquanto você não sair, eu não posso destruir a cidade. E Ló dizia o seguinte: eu não paguei a Netflix ainda. Eu gostaria de deixar o boleto já certinho. Entendeu? Ló disse o seguinte: olha, eu sei que o Senhor vai derramar fogo, mas permita-me eu ir lá no fundo e cuidar das galinhas, eu jogar um pouquinho de milho, porque já que eu vou fugir, elas ainda têm a opção de uma vida um pouquinho mais prolongada. O que a gente aprende com isso? Que uma sociedade pecaminosa nos tira o poder de reação, nos faz lentos demais. O mal está carcomendo a nossa alma e nós estamos lentos demais. Você já não ora mais, não lê a Bíblia. Quando foi que você fez um jejum da última vez? O inimigo está acabando com o teu ministério. Você só vem na igreja quando você quer, quando você está disposto a vir.
E você está achando que não vai cair fogo do céu. Você está lento demais. Você já não ora mais. Olhe para mim, você não é crente. O seu perfil não é mais perfil de homem de Deus, de mulher de Deus. Você prefere a churrascada da carne do que o prato espiritual que Deus faz e transmite aqui dentro a cada domingo, a cada reunião nossa. Você está lento demais, está devagar demais. Escapa-te por tua vida, corra, corra, porque o mal está atrás de ti. Você já não é mais o pai de família que você era. Você não é mais o empresário de Deus que você era. Está lento demais. A grama já cresceu. As paredes estão sujas. A cerca já caiu. E você continua dizendo: eu controlo tudo isso. Nos tornamos cegos. Não enxergamos absolutamente nada por causa do pecado. Não sabemos de nada. Por isso, nós não reagimos ao pecado. Somos sugados pelas ações pecaminosas, convites e compulsividades diabólicas que chegam até nós. Suga, tira de nós toda a força espiritual que nós temos da parte do Espírito de Deus. Olha só, não precisa abrir sua Bíblia, o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. E quero chamar a atenção de vocês, que Paulo está escrevendo para crente. Ouça o que Paulo está falando. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Por isso diz, olha só como cai a coisa em relação a Ló. Por isso diz: desperta tu que dormes. Ele está falando isso para a igreja. É para a igreja que ele está falando isso, Marcelo. É para a igreja que está dormindo. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E a palavra de Deus nessa noite é essa: levanta dentre os mortos. Acorda. Abra os ouvidos para o Espírito de Deus falar com você. Escancare o coração. Não diga para Deus: eu não sabia. Não diga para Deus: eu errei. Não, abra o seu coração, enfrente o Santo de Israel e diz: eu sou um homem pecador. Enfrente o rei de Israel. Abra o seu peito e diz assim: é eu que sou o malefício da minha família. E assim, confessando os seus pecados, Deus tem misericórdia de nós. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 26 é terrível, da mesma forma dos demais. Diz assim o versículo 26: e a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Ló perdeu a sua companheira. Ló perdeu a sua alma gêmea. Ló perdeu a sua outra face.
Ló perdeu a mulher a quem ele amava. Ele teve que deixar para Sodoma aquilo que ele mais prezava. E qual a lição que a gente aprende quando a gente consegue enxergar a mulher de Ló feito uma estátua de sal? É que numa sociedade pecaminosa, quando ela nos alcança, ela nos tira o que nós mais amamos. O diabo não vai mexer naquilo que é trivial na sua vida. O inimigo não vai tocar naquilo que você não dá importância. Mas o inimigo vai atingir de cheio, no centro, tudo aquilo que você ama. Ele vai fazer converter em sal tudo que você construiu. Quando se brinca com o pecado, quando se vive na dimensão pecaminosa, nós perdemos tudo aquilo que precisamos para respirar, nós perdemos tudo aquilo que nos ajuda a caminhar, nós perdemos tudo aquilo que nos traz motivação. O pecado suga de nós a vida. O diabo é um senhor que exige muito e paga muito mal. O salário do pecado é altíssimo, chega a matar o pecador, a família e todos os seus negócios. O livro de Jó chama Satanás de rei dos terrores. Rei dos terrores, é assim que identifica o mal. O pecado tem esse objetivo, nos fazer perder o que nós mais amamos: Deus, a esposa, a família e os amigos. Escapa-te por tua vida. Você demorou muito para construir seu nome. Você demorou muito para construir seu nome. Não permita que o inimigo jogue por terra o seu nome. Você jurou perante Deus fidelidade à família. Não permita que a sua família seja destruída. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Deixa Sodoma para trás. Deixa Gomorra para trás. Perca tudo. Deixa os amigos, o emprego, os estudos. Se isso representar um perigo para a sua fé, se isso representar o seu distanciamento do Deus maravilhoso, deixe tudo isso para trás e tome uma atitude de homem de Deus, de fé, de correr do mal, mas abraçar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Essa última parte, quero convidá-los a se colocar em pé. Versículo 36 a 38. Ah, se eu pudesse, eu arrancava esse pedaço do texto. Francamente, irmãos, eu tiraria isso do texto. Você não acha, pastora, difícil, né, para nós ler isso aqui? A gente diz que a Bíblia é a palavra. A gente diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas tem hora que ele é verdadeiro demais e isso me choca.
porque eu sou vendido nesse mundo. Mas não, ele preservou esse texto, e esse texto, ele é terrível demais, porque não se faz isso em Israel, não se comete esse ato em Israel. O texto diz assim, versículo 36 e 38, e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe de Moabe. Foram terríveis inimigos de Israel, o tempo todo os moabitas atrapalharam a caminhada de Israel, desde a saída do Egito até na época de Davi. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Ló e suas filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração deles. Vou repetir. Ló e suas filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração deles. Sair do mundo é fácil, difícil é tirar o mundo de dentro de nós depois que convivemos com ele pacificamente. A convivência em Sodoma fez Ló esquecer todo o seu histórico de vida. Ele conviveu com Abraão, ouviu a respeito de sua chamada, do Deus todo santo, ele participou dos cultos de Abraão, ele conversou com o pai na fé, mas o coração de Ló e de suas famílias era sodomita. Parecia monoteísta, parecia que cultuavam Deus Santo, mas o coração deles era sodomita. Eles queriam carne, eles queriam bagunça, eles queriam desordem. Ló sai de Sodoma, mas Sodoma não sai do coração de Ló, e parece que isso impregnou a vida do patriarca. Ele cometeu 3 erros, Ló. O primeiro deles, os anjos queria que ele fosse para os montes, mas ele foi para Zoar, porque era uma cidade pequena. Entendeu o que está acontecendo aqui? Os anjos estão oferecendo para ele campos verdes, mas ele quer viver aonde? Em cidades apertadas. Ele gosta de Sodoma, porque Sodoma é tudo apertadinho. Sodoma é tudo, tem becos, tem vielas, tem penumbras, tem escuridão, tem boca de fumo. Dentro de Sodoma, as pessoas fazem as coisas e ninguém precisa saber o que fez. Não, ele não quer o monte. O anjo diz: vai para o monte, meu filho. Eu não posso destruir a cidade antes de você chegar. E diz: não. Deixa eu ir para Zoar. E quando ele chega em Zoar, o que ele faz? Perceba o que Ló faz, irmãos. Ele vai morar em uma caverna. Agora perceba o que está se passando no coração de Ló. O anjo oferece para ele: Sodoma está aqui embaixo. Os anjos dizem: vá para os montes. Sodoma está aqui, mas Ló diz assim: eu quero ir para Zoar. Zoar era menor do que Sodoma. E quando chega em Zoar, ele quer uma caverna. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Deus oferece para ele um clima aberto, um ar fresco, uma campina verdejante, mas ele quer lugares apertados, ar rarefeito, sufocante.
Ele quer ansiedade no seu coração. É como disseram hoje pela manhã, ele está sofrendo de síndrome de galinha. Ele quer viver de esterco, ele quer viver de estrume, ele quer viver de lavagem, ele quer viver de sobra. O anjo oferece vida, o anjo oferece oportunidade de recomeço, mas o que ele faz? Ele prefere morar em uma caverna. É isso que acontece quando nós temos uma amizade com o mundo. Nós não pensamos grande, nós não pensamos com liberdade, nós não olhamos nosso Deus como aquele que nos dá asas para voar. Não, nós só vamos para baixo. E atenção, quem sai de Sodoma e vai para Zoar e habita em caverna, o próximo lugar é o inferno. Segundo erro dele, ele preferiu embriagar-se. Ele preferiu embriagar-se a conversar com as filhas sobre doravante. Ele preferiu cachaça, quando ele deveria ter sentado com as meninas. Concorda, igreja? Era um momento de refazer a vida, recompor a vida. O negócio foi destruído por Deus, então o negócio era maldito. A cidade que ele morava foi destruída por Deus, logo a cidade era maldita. Os amigos foram destruídos por Deus, logo os amigos eram malditos. Ao invés dele chamar as meninas e olhar nos olhos delas e dizer assim: olha, a primeira coisa que vamos fazer agora é dobrar o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor. Sim ou não, igreja? Mas o pecado quer levar ele para a cachaça. Entendeu? Ao invés dele se humilhar com as meninas na presença de Deus, colocar a sua descendência nas mãos do Senhor, e ele deveria ser consciente que dele não podia sair mais nada. Marcelo, nada poderia sair mais de Ló. A prova disso é que os amonitas e os moabitas foram destruídos por Deus, porque Deus não queria dar descendência a Ló. Mas como ele não preferiu enfrentar seus pecados, os seus erros, ele se embriagou. Terceiro erro de Ló. Esse é terrível. Ló ensinou, enquanto habitante de Sodoma, que os fins justificam os meios. Ló ensinou, em testemunho pessoal de sua vida, enquanto habitante de Sodoma, que os fins justificam os meios. As filhas de Ló, igreja, fizeram de Ló o que provavelmente Ló faria com elas. Vou repetir: as filhas de Ló fizeram com ele o que provavelmente ele faria com as suas filhas. Se ele não tivesse embebedado, ele teria embebedado as meninas e teria engravidado as meninas. Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração de Ló. O pecado ainda imperava na vida do patriarca. Ló poderia terminar seus dias como exemplo de crente que se arrepende. Sim ou não? Vou repetir. Ló poderia terminar os seus dias como o crente que se arrepende, mas finalizou a sua história como incestuoso, um pai pecador e um crente sem vida.